Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmão, por mais uma oportunidade que o Senhor lhe tem me concedido de estar aqui na sua presença, trazendo mais uma palavra do Senhor para nós neste dia, né? Porque o nosso Deus, Ele é fiel, poderoso, general de guerra, aquele que está conosco, que nunca perdeu uma batalha, amém, irmão? Pois eu quero deixar para a nossa meditação Atos 9, do 36, algum versículo, amém, irmão? Porque se a gente for ler tudo, deixar só alguns versículos aqui, que diz assim: havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que traduzida se diz Docas. Esta estava cheia de boas obras e esmola, que fazia, glória a Deus. E aconteceu naquele dia que, enfermado, ela morreu, e tendo-a levado a depositou num quarto alto. Glória a Deus. E como Lida era perto de Jope, ouviu os discípulos que Pedro estavam ali, e lhe mandaram 2 varão, rogando que não se demorasse em vir ter com eles. E levantou-se Pedro e foi. Ele, quando chegou, os levaram o quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestido que Docas fazia quando estava com elas. Amém, irmão? Glória a Deus. Pois aqui é uma passagem, né? Se você for ler, você vai encontrar muita coisa aqui. Uma passagem muito boa falando desta mulher aqui. Que ela era, irmão, chamada de discípulas, né? Porque o povo, a gente vê, né, muito discípulo do Senhor Jesus. Mas ela não, ela era chamada de discípulas, cheias de boas obras. Glória a Deus. Já imaginou, irmão? Eu digo, meu Deus, que palavra gloriosa, Senhor. Eu não sou nem digna de trazer essa palavra aqui, viu? Porque se a gente for tirar ela, meditar nela, do que ela está falando sobre esta mulher aqui, pois essa mulher, irmão, ela era cheia, a Bíblia diz que ela era cheia de obras. Ela fazia as túnicas, né, as roupas das viúvas. Com certeza, ela dava as esmolas, ela ajudava pessoas que precisavam, ela ajudava, né? Eu creio que quando ela sabia que tinha alguém, até um curativo para fazer, eu creio que ela ia lá e limpava e fazia aquele curativo, né? Ajudava aquele que estava precisando. Glória a Deus. Né? Pois essa mulher que ela dedicou, né, a vida dela e alguns bens que ela tinha para fazer obras boas. Boas, viu? E você, como é que a gente está fazendo? Será que a gente tem obras boas? Glória a Deus. Que palavra, né? Palavra forte. E essa mulher aqui, irmão, aí, ela soube que Pedro estava por perto, as viúvas, né? Porque colocaram o corpo dela no quarto alto.
E eu estava imaginando um quarto alto, pode ser assim, um primeiro andar, não sei, que o quarto era alto, né? E ali com certeza ali para o corpo dela e souberam que Pedro estava evangelizando por ali por perto. E mandaram chamar ele rápido. Glória a Deus. E quando antes de Pedro, glória a Deus, antes de Pedro chegar junto desta mulher, ele já tinha orado por Enéas, que havia 8 anos, irmão, que estava numa cama. E Pedro ali orou e Jesus curou, viu? Glória a Deus. Porque Jesus, ele é quem faz. A gente só é um porta-voz, um canal. Mas quando Deus quer, nada para Deus é impossível, não. E aqui Jesus já tinha curado aquele paralítico, que estava 8 anos em cima de uma cama. Porque Jesus disse, o que eu faço, se tu crê, tu ainda faz maiores do que o que eu faço. Ô irmão, cadê os crentes para fazer isso aí? Fazer mais do que Jesus fazia. Quando eu falo assim, viu, uma palavra lá por dentro, ela passa por dentro de mim primeiro. Será que a gente está agradando ao Senhor? Será que eu estou agradando ao Senhor? Porque a palavra do Senhor diz que a gente, quando a gente fizer para um desses pequeninos, a gente está fazendo para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá pensando que é fácil? Os mandamentos do Senhor. Se tu vê o teu inimigo com fome, aquele que muitas vezes quer ver o teu mal, se ele tiver com fome, aí Jesus manda tu ir lá, dá um prato de comida a ele, dá comida a ele. É fácil? Aquele que muitas vezes te humilha, te julga, te maltrata, quer destruir a sua vida, muitas vezes te persegue, muitas vezes diz até que vai te matar, ou pegar um dos teus, e muitas vezes está ali com fome. Glória a Deus. Aí você vai lá, manda alguém levar alguma coisa para aquela pessoa. É assim que Jesus quer, viu? A gente faz a parte da gente. E Jesus faz a parte dele. Porque a justiça, irmão, ela vem do Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas não é fácil não, viu? Às vezes você dá algo para alguém, que alguém, né, gosta de você, lhe abraça de verdade. Às vezes porque tem amigos aqui na terra verdadeiro. Amém, irmão? Tem, viu? Ainda tem crente, né? Tem a vergonha dos crentes, tem os crentes. A vergonha dos crentes, desculpa aí a expressão, mas é aquele que anda brincando de ser crente. Só é crente dentro da igreja. Mas ainda tem mulher de Deus na terra, crente. Tem homem de Deus também na terra de Deus. Na terra dos viventes, crente. É o joio e o trigo junto, irmão. Mas ainda tem, viu? Ainda tem. Ainda tem aquele que é crente em todo canto. É em casa, é no trabalho, é na rua. É em todo canto ainda tem crente. E aquela mulher aqui, irmão, ela fazia essas coisas. Ela ajudava as pessoas. Ela era cheia de obras. E ali Pedro chegou, glória a Deus, naquele quarto alto. Mandou as viúvas sair. Se ajoelhou, orou. Glória a Deus. Glória a Jesus.
E ali aquela mulher, irmão, ressuscitou. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem visto o teu esforço. Ele tem visto muitas vezes quando você quer acertar. Porque somos falhos. Somos pecadores, irmão. Somos imperfeitos. Perfeito só Jesus. A palavra do Senhor diz que a gente peca todos os dias. Obras, pensamentos, ações. Ele olhou do lado de cima, irmão. Não viu nenhum perfeito. Teve que vir Jesus. Amém? Então, que a gente medite nessa palavra de hoje, dessa mulher, que ela era tão cheia de obras, que ela era chamada de discípulas. Porque ela só tinha obras boas. Será que eu e você está fazendo obras boas, irmão? Será que a gente está agradando ao Senhor Jesus? Será que a gente está andando como Deus quer que a gente ande? Glória a Deus. Será que Ele quer? Será que quando eu e você está orando, será que Jesus está recebendo os nossos feitos como um cheiro suave às suas narinas? Porque Ele ouve todas as pessoas, irmão, que clamam ao Senhor, fala com Deus, Ele ouve, que Ele não é surdo. Mas, será que está chegando com um cheiro suave às narinas do Senhor? Será que está chegando com um cheiro suave? Então, que eu e você venha meditar neste dia. Aleluia. Mas Ele fez comigo, não quero mais saber. Não vou ajudar não, viu? Ajudar ela. Depois de tudo que ela fez comigo, eu vou ajudar ela, vou não. Pergunta a Jesus se Ele quer você assim. Você não é crente? Depois faz teu papel de crente. Dá comer ao teu inimigo que está com fome. Como é que tu está com o teu vizinho? Amém, irmão? A palavra do Senhor diz que é melhor ter um vizinho perto do que um parente longe. Glória a Deus. Porque no momento que você precisar, às vezes não de repente, quem vai estar de perto é o teu vizinho. E também intrigado não chega no céu. Amém? A gente fala com todo mundo, né? Não é obrigado você gostar e estar na casa dele todo dia, não. Mas, fale, dê um bom dia. Se precisar de alguma coisa, se você puder ajudar, ajude. Porque você pode também precisar daquela pessoa. E se você não precisar, mas você está fazendo para quem? Para Deus. Jesus diz, quando tu fizer um desses, tu está fazendo a mim. Se uma pessoa está lá caída no meio da rua, me dê uma ajuda para me comprar um pão. Se você tiver, não negue não. Amém, meus irmãos? Tu está fazendo para Jesus. E se você não tiver condições, você chega e diz, outro dia eu te dou. Porque agora eu não tenho. Vai orar por aquela vida. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Continue nos ajudando. Nos ensinando. Glória a Deus. A chegar no caminho que Ele determinou, que é o céu. Amém, irmão? Como a gente precisa, né? Assim, quando a gente olha, eu não sei vocês, mas quando eu olho para dentro de mim, eu digo, meu Deus, como eu preciso melhorar, Senhor. Como eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Me ajuda, Jesus, porque não é fácil. Amém, meus irmãos? Faça com essa mulher, a partir de hoje, faça diferente. Aquela mulher era cheia de obras boas. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra e pedir a Jesus que nos ajude. Porque somos falhos, irmão. Somos tão falhos. Tão falhos. Eu não sei você, mas eu sou
Eu sou muito falha. Eu sou falha. Mas de uma coisa eu sei. A palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Que nós possamos buscar o Senhor e fazer como Deus quer que a gente faça. Amém? Que Deus te abençoe, continue te ajudando, continue te abençoando a tua família, continue fazendo aquilo que eu e você não pode fazer, porque o nosso Deus, Ele faz. Se Ele não fez ainda é porque não chegou o tempo, viu? Porque para tudo há um tempo determinado. E quando Ele quer, Ele é o Deus de já. Amém? Que Deus abençoe, continue nos ajudando e vamos, irmãos, se esforçar. Feito Dogas aqui. Essa mulher, chamada de discípulas do Senhor, cheia de obras boas. Amém, meus irmãos? Que Jesus ele veio arrancar, né? Muitas vezes a raiz de amargura. Muitas vezes o coração ferido por palavras, por alguém que fez alguma coisa com você. Né? Quase destruiu tua vida, mas não destruiu não, porque você tem dono. Perdoe. Perdoe essa pessoa. Se você não consegue perdoar, começa a jejuar por você mesmo. Começa a jejuar por você mesmo, que Deus vai tirando a mágoa, vai limpando o coração. Mas não vira as costas não, faça feito essa mulher, cheia de obras boas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, continue orando por mim, por toda a minha família. Amém? Que Deus abençoe a você também, tua família, a toda esta nação, Pai. Faça aquilo que eu não posso fazer. Visita neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.